Olá, meus amigos, graça e paz, estamos juntos em mais uma jornada trimestral. E olha só o novo tema: alusões, imagens e símbolos. Se você ainda não tem a lição, entre em contato com o nosso WhatsApp comercial que você vê aí abaixo, o DDD 21 3872 7375. Chama a gente aí no WhatsApp e você pode comprar a sua lição de modo avulso ou então fazer uma assinatura anual para que todo trimestre você receba o seu manual de estudo e fique por dentro de tudo o que nós estamos estudando. Combinado? A lição de número 1, alguns princípios da profecia. Quais são esses princípios de interpretação da profecia? Como podemos aplicá-lo? Esse é o assunto que nós vamos revisar nesse momento. Vamos começar a nossa revisão aqui fazendo essa pergunta: qual é a melhor ferramenta para compreender a Bíblia? Seria um bom dicionário bíblico? Um livro de exegese? Quem sabe uma concordância bíblica? A oração? O conhecimento profundo nos idiomas originais da Bíblia, como o aramaico, hebraico e grego? O Espírito Santo? Ou o tempo? Pensa comigo. A, B, C, D, E, F ou G. O que você responde? Vou contar até 5, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, acabou o tempo. Estou brincando. Mas olha só, a melhor ferramenta, a mais adequada, é o tempo. Eu quero ler com vocês aqui Atos capítulo 8, verso 27 e 28, onde nós lemos a história de um etíope, eunuco, um alto oficial de Candace. Quem era Candace? Diz o texto, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todo o tesouro da rainha Candace. E ele estava voltando de Jerusalém para a sua casa, na sua carruagem. A Bíblia fala carro aqui, mas naquela época não havia carro, uma carruagem. E este oficial estava lendo o livro do profeta Isaías. Esse homem poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele resolveu investir tempo nas coisas espirituais. E aqui nós encontramos esse princípio. Eu posso ter todas as ferramentas disponíveis para entender a Bíblia, e principalmente as profecias da Bíblia. Elas não são ruins, são muito boas. Dicionário, livro de exegese, concordância bíblica, a oração, a influência do Espírito Santo, o conhecimento em línguas, são importantes sim. Porém, se nós não investirmos tempo para compreender o que diz a palavra, realmente nós não teremos bons resultados. Porque se eu não investir tempo, como é que o Espírito Santo vai nos usar? Ou nos ajudar? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou ler um dicionário bíblico, um livro de exegese, concordância que seja? Ou aprender palavras em outros idiomas da Bíblia? Realmente o tempo é o recurso mais adequado, a ferramenta mais adequada para nós começarmos a entender a Bíblia, a palavra de Deus e as profecias da Bíblia. Associada a uma boa e adequada gestão do tempo no estudo da Bíblia, nós podemos tomar aqui nota de alguns princípios importantes na leitura da Bíblia. E eu quero destacar aqui 2 textos que nós lemos durante a semana. Jeremias capítulo 9, verso 24 e Apocalipse capítulo 1, verso 3. No primeiro texto, nós encontramos o profeta Jeremias apelando ao povo de Israel. O profeta falava num contexto de juízo. O povo sofreria um juízo. Que juízo era esse? Várias coisas, principalmente a dispersão do povo aos diferentes lugares do mundo. Isso porque eles foram rebeldes e estavam desobedecendo às orientações de Deus, que tinham como objetivo tornar o povo próspero e influente, a fim de que o Deus do céu pudesse ser conhecido. Então Jeremias diz o seguinte: olha, vocês precisam se gloriar, ou procurar, ou ter como propósito
Apenas uma coisa: conhecer a Deus por meio das suas misericórdias e do seu juízo. Ou seja, se nós não estivermos, falando agora para nós, se nós não estivermos empenhados no propósito de conhecer a Deus profundamente por meio da Bíblia, para que serve a profecia? Para nada. Não vai ter valor algum. Agora, se nós estivermos empenhados em conhecer a Deus profundamente, de todo o coração, aí as profecias bíblicas vão fazer sentido em nossa vida. O mesmo revela aqui João, em Apocalipse capítulo 1, verso 3. A orientação de Jesus nesse verso é muito simples e direta. Ouvir e guardar. Ouvir para entender e guardar como resultado da sua compreensão e obediência, o quê? As palavras da profecia. Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo da volta de Jesus. Várias ou uma das maiores profecias da Bíblia é a volta de Jesus, anunciada até por Enoque. Lá atrás, lá no início, Enoque foi o primeiro profeta da segunda vinda de Jesus. Com base nesses versos bíblicos, nós podemos expor aqui 10 princípios importantes. Primeiro, diz respeito ao texto da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, não um livro comum. Por isso é importante ter atenção, cuidado, observar a estética ou como a Bíblia é escrita e montada e organizada, o contexto dos assuntos, os textos paralelos. E depois é interessante nós também obedecermos alguns princípios de resposta ao texto bíblico. Ou seja, precisamos observar a Bíblia como algo espiritual e não como comum ou profano, ou uma literatura simples, mundana. Não, é um livro inspirado por Deus. É por isso que requer a inteligência humana para poder compreender. A coletividade, ou seja, o estudo de mais pessoas, a pessoalidade. Então, essas coisas são importantes para que possamos compreender o que a Bíblia diz. E por fim, o último princípio ali que eu deixei para agora é a questão da responsabilidade. Qual vai ser o nível de responsabilidade que eu vou ter quando a profecia for compreendida por mim? Vou obedecer? Vou colocar em prática? Vou me preparar para o que diz a profecia? Isso é muito importante. Dando sequência aqui, mais uma perguntinha. Como proceder no estudo das profecias? Algo fundamental. A Bíblia interpreta a si mesma. Lucas, no capítulo 24, no verso 27, Jesus mostra as Escrituras para seus discípulos para confirmar a pessoa dele. É desse modo que Jesus estudava e ensinava a Bíblia. Ele permitia que a Bíblia explicasse a si mesma. E aí, decorrente desta verdade bíblica, nós temos 4 pontos importantes. Primeiro, aceitar a Bíblia toda como a palavra de Deus. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Então, desse modo, se eu não aceitar toda a Bíblia como a palavra de Deus, eu vou estar perdendo meu tempo. Segundo, entender o propósito da profecia. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que o propósito da profecia é revelar o plano de salvação em Jesus Cristo. Ou seja, propósito redentivo da humanidade sempre. A profecia não é dada para assustar as pessoas, para intimidar as pessoas, mas para revelar, comunicar o plano redentivo de Deus para a humanidade. Terceiro, entender que as profecias estão abertas para o nosso conhecimento. Houve um tempo em que as profecias deveriam estar encerradas, ou seja, fechadas para a compreensão da humanidade, porque o cumprimento da profecia se estenderia bem mais no futuro. Foi exatamente essa a orientação de Deus a Daniel. Daniel capítulo 12, verso 4.
Porém, quando Jesus fez revelações ao apóstolo João, Apocalipse 22, verso 10, nós vemos que a profecia está aberta para a compreensão. Já na época de João, muitos estudiosos investigaram as diferentes profecias que existiam nas Escrituras. Depois desse tempo, séculos 5, 6, 8, 10, 12 até o 18, que foi o ápice de muitos teólogos e pesquisadores da Bíblia que começaram a ficar esclarecidos com relação às grandes profecias da Bíblia, como principalmente uma profecia que está em Daniel capítulo 8, verso 14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e também a profecia das 70 semanas de Daniel 9, capítulo 9, 24 a 27. Essas profecias movimentaram muitos estudiosos, principalmente um homem chamado Guilherme Miller, que foi autor do movimento adventista no século XVIII, cuja principal tarefa era ajudar as pessoas nas profecias relacionadas à volta de Jesus. E quarto, aplicar o método adequado para a interpretação. De acordo com Jesus, Lucas capítulo 24, verso 27, inclusive nós já até mencionamos, Jesus, para ele se revelar às pessoas, ele utilizou a Bíblia. Ou seja, o centro da profecia deve ser Jesus. Se o centro da profecia não tiver Jesus, desconfie dela. Você pode estar perdendo o seu precioso tempo, ok? Vamos para o nosso último slide. Vamos finalizar exemplificando 3 pontos importantes no estudo das profecias. Primeiro, literalidade e simbologia. Ao observar as profecias de Daniel e Apocalipse, nós vamos tomar aqui Daniel capítulo 2, 7, 8 e 9. As profecias de Daniel nesses capítulos revelam um padrão que vai se combinar com o padrão de Apocalipse 10, 11, 12, 13 e 14. Esse padrão é justamente o estabelecimento, queda e sucessão de reinos e reis em paralelo com o povo de Deus. É o que nós podemos colocar como elemento humano da profecia. E também podemos entendê-las como um elemento espiritual, porque destacam a atuação de Satanás e seus agentes que influenciam a humanidade e as suas ações. O segundo ponto é a estrutura das profecias. Precisamos verificar e analisar a ocorrência da profecia em toda a Bíblia. Ou seja, existem aqui no caso profecias correlatas envolvendo Daniel e Apocalipse. Devemos montar esse quebra-cabeça e entender todo o cenário e a informação dele. Identificar o tipo de profecia. Ela é uma profecia clássica ou apocalíptica? Uma profecia que já se cumpriu ou vai se cumprir? Mais associada ao passado ou ao futuro? E por fim, terceiro ponto, a aplicação. Ou seja, eu preciso conhecer o que Deus quer revelar por meio da profecia. No caso de Daniel, os estabelecimentos e quedas de reinos e reis querem me dizer o quê? Entender como a revelação deve ser aplicada na minha vida. Nós sabemos que as profecias de Daniel e Apocalipse nos revelam o plano redentivo de Deus em meio a todos esses estabelecimentos e quedas de reinos e reis dentro de um cenário político e espiritual. E por fim, confiar na profecia em virtude do propósito redentivo de Deus por meio dela. Espero ter ajudado você e conto com o teu apoio, com o teu auxílio para o nosso próximo encontro na semana que vem. Um abraço a todos.